Olá, meu amigo e amiga. Você certamente já deve ter ouvido falar numa série de filmes que recebeu o título de Velozes e Furiosos. Pois bem, nós podemos ter aqui no nosso país, a partir do dia 25 de fevereiro, uma situação muito inusitada que poderá receber um título também inusitado, o de Velozes e Esquecidos. Isso porque algumas criaturas que estão confirmando a participação no evento golpista do dia 25 de fevereiro, promovido pelo bolsonarismo insano, poderão ter complicações com a justiça e com a polícia. E aí vão dizer que não se lembram de ter dito aquilo que disseram, que não foi bem assim, que as coisas foram tiradas de contexto, mas aí será tarde demais. Será que essa gente que está fazendo bravatas pelas redes sociais, eles vão ter firmeza para sustentar algumas posições depois que o evento descer ladeira abaixo e comprometer uma série de criaturas? Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, como é que tem algumas mudanças muito complicadas que revelam o caráter de algumas criaturas que estão no meio desse contexto, e também vou falar da desmontagem do discurso moral que o bolsonarismo tem feito durante tanto tempo e que agora começa a sofrer alguns furos na embarcação, no casco da embarcação. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas. Gente, olha, tem algumas coisas que nós fazemos aqui nas redes, né, dos progressistas, que mexem com esse pessoal do mundo da insanidade, pessoal do mundo paralelo. E aí, de repente, um átomo, né, de bom senso ou de simancol atinge alguma dessas criaturas. A principal delas é o mentor intelectual, constitucional, jurídico, político, etc., 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 do ex-presidente da República, o inelegível e futuro presidiário, porque ele não tem como fugir desse destino que lhe aguarda, né? Então, ontem eu mostrei para vocês, aliás, no nosso encontro de hoje, a entrevista que ele deu ontem, já numa posição bem mais branda e tal, que não tem dinheiro público, que é uma grande falácia, né? No aluguel do caminhão de som, do trio elétrico, o maior trio elétrico do Brasil, o que mostra que ele faz uma perversão da realidade, uma vez que essas instituições religiosas, elas têm uma imunidade tributária. Então, na medida que o cara arrecada dinheiro para a instituição, e ao invés desse dinheiro, de parte desse dinheiro ser revertido para o povo, né, para a saúde e educação, é revertido para uma cerimônia político-partidária, aí nós estamos diante de uma grande distorção. Não foi por outra razão, né, que além de ter feito o encontro com vocês e ter falado dessa situação, eu fiz um Twitter também ontem, com o seguinte texto: o carnagado do capeta. Malafaia está usando dinheiro doado à associação religiosa AVC para pagar manifestação do dia 25. A entidade pede doações para crianças com fome, mas a grana também vai patrocinar campanha bolsonarista que pede prisão de Xandão. É errado chamar isso de golpe nos fiéis? Pois bem, aí hoje de manhã cedo já vi o ICL também falando disso, Eduardo Moreira, muita gente espalhando pelas redes esse tipo de incongruência moral, para dizer o mínimo, né? A associação é essa aqui, a Vitória em Cristo, né? Botam aqui as crianças como uma bandeira para conseguir arrecadar dinheiro, coloco aqui os locais para você fazer a doação, e o dinheiro ia para lá para sustentar essa micareta, né, maligna. E aí o Malafaia sentiu, né, que poderia ter ali um abandono de dizimistas, a pessoa que dá o dízimo e que contribui para a associação, assistindo o seu dinheiro ser desviado para propósitos políticos, para tentar defender um criminoso que está moribundo a rumo ali da Papuda ou de Bangu 8. E aí ele publicou hoje. Atenção, até agora nada foi pago do evento do dia 25/2. Nem a Assembleia de Deus Vitória em Cristo ou a Associação Vitória em Cristo vão pagar coisa nenhuma. Ontem ele está dizendo que ia pagar, né? Que a associação ia pagar.
Mesmo a Associação Vitória em Cristo, que no seu estatuto prevê que ela pode bancar manifestações públicas. Mesmo assim, não pagará um centavo. A responsabilidade é minha e pessoal. Com o maior prazer, farei isso em favor do Brasil. Bom, vai fazer com o dinheiro que ele recebe, lá, as prebendas, né? Que recebe dos seus fiéis, né? Então, os fiéis, você que é dizimista, você está dando dinheiro para a sua igreja, a Igreja Vitória em Cristo, saiba que o líder está utilizando para os seus caprichos políticos pessoais, os seus interesses pessoais. Jesus, Deus, não tem, o Todo-Poderoso não tem absolutamente nada a ver com essa história, tá bom? Só para deixar bem claro. E os insanos que vivem no mundo paralelo estão achando que estão amedrontando a sociedade brasileira, que vão fazer algum tipo de pressão, algum tipo de transformação na realidade. Vamos conferir o que é que vai acontecer com essas pessoas que ousarem a desafiar a justiça mais uma vez, a democracia, o Estado democrático de direito. Vamos ver se eles vão ser muito velozes e se eles serão também muito esquecidos depois disso. Uma dessas criaturas é essa aqui. Silas Malafaia explica detalhes sobre o ato do dia 25 de fevereiro convocado por Bolsonaro. E aí tem situações muito curiosas, né? O cidadão aqui, ele está sempre nesse surto psicótico, né? Dizendo coisas como essa aqui. Estão confirmando as presenças entre artistas de direita, cantores de música sertaneja. Nós estamos falando do maior evento político, talvez, da história do nosso país. Tudo isso com 2 semanas de organização. O maior evento da história política do nosso país, que é para incautos defenderem um criminoso, é complicado isso aí, né? Tem uma situação muito curiosa que eu peguei ontem no vídeo da criatura, né? Ele também todo emocionado aqui, dizendo que vão reunir milhares e milhares de pessoas. É pra gente ter algum tipo de receio dessa história? Você tem receio de micareta? Você tem receio do bloco do Pablo Vittar, da Anitta, da Ludmilla? Isso aí ameaça a sua existência, a realidade democrática do nosso país? Não, e tem muito mais gente, né? Então, um bando de pessoas que vão se comportar ali apenas como ouvintes, né? Porque não poderão dizer palavras de ordem golpistas, porque isso poderá acarretar a prisão de muitas criaturas, inclusive em flagrante. Então, transformará numa cerimônia em algo para a gente ter algum tipo de receio. E aí a criatura complementa, né? Vamos lá. Nós estamos esperando aí, pelo menos, no mínimo, 5 quarteirões lotados. Aquele ambiente gostoso que a gente adora participar, de pessoas de bem. Um recado importante a ser dado? Deputado, o senhor está com algum problema de saúde? O senhor deu uma cafungada aí, né? Se cuide, deputado. Isso aí pode ser sequela de algum período aí emocionante da sua vida, né? O senhor teve alguns probleminhas aí, mas agora o senhor se coloca como o bastião da moralidade do bolsonarismo, né? E aí não adianta fazer bravata, porque quando o seu presidente estava no poder, o presidente do país, né, mas o seu presidente ideológico, o que aconteceu foi que ele fez bravatas, ele estava muito mais empoderado, mas no dia seguinte o que ele fez? Se acovardou profundamente e pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, foi lá buscar o Michel Temer, mandou uma aeronave buscar o Michel Temer para redigir ali um pedido de desculpas ao Alexandre de Moraes, para ligar para o ministro Alexandre de Moraes, que foi o Michel Temer que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro da Suprema Corte, né? Então a covardia bateu firme ali no Bolsonaro, né? A notícia é: Bolsonaro arrega, recorre a Temer e pede desculpas a Moraes e diz que nunca quis agredir STF. Então, gente, essa é a tônica daquilo que nós veremos no dia 25, né? Nós vamos acompanhar, né? Mas, assim, acompanhar como um encontro de pessoas que estão indo para aguardar um extraterrestre chegar no Brasil. O extraterrestre não chegará. O Bolsonaro está muito preocupado, está muito abatido. Ele publicou um vídeo agora mesmo pedindo para as pessoas não se dispersarem, para todo mundo que estiver pensando em fazer alguma coisa Brasil afora, se reunir e ir para a Avenida Paulista. Ele quer dar uma demonstração ali que ele não está sozinho, mas ele está muito cabisbaixo, né? Ele está meio abatidão, né? Foi para Brasília, se encontrou agora com a dona Michele, deve ter ido pedir para ela lá também
para ela aparecer nesse evento, que ia ficar muito mal se ela não aparecesse, mas aí situações que dizem respeito à moral familiar estão já vazando para outros colegas nos veículos de comunicação que começam a ajudar a desmontar esse discurso hipócrita desses criminosos, né? A convocação muito curtinha que eles estão fazendo é essa aqui. Vamos acompanhar. Da nossa liberdade, dos nossos filhos, das gerações futuras. Precisa saber o que está acontecendo. Desde a vitória da direita em 2018, a esquerda, Lula e mídia não param de perseguir Jair. Engraçado o seguinte, né? Eles têm acesso à rede social e dizem assim, o povo precisa saber o que está acontecendo. Ué, vocês não conseguem falar, não? Tem que ir para a avenida? Tudo que eles querem é que você fique em casa e aceite silenciosamente o seu país se transformar numa ditadura. Vai acontecer um grande... Opa, olha ela aí, toda feliz, serelepe, né? Bom... em favor da democracia, do lado cívico e de civilidade. Essa manifestação vai além de Bolsonaro, pela nossa liberdade, pelo Olha ele aí, ó, seu Magno Malte, o senhor tem história, hein, seu Magno? Estado democrático de direitos das futuras gerações. Dia 25, Às 15 horas da tarde, na Avenida Paulista. Convide seus amigos, familiares. Convide amigos, familiares. todos juntos pelo Brasil. Venham de verde e amarelo. Porque no fim das contas, o último alvo é você. Iremos registrar esse momento para mostrarmos para o Brasil e o mundo que o Brasil é Deus, pátria, família e liberdade. Pátria, família e liberdade. Aí, a dona Michele, a senhora vai dizer o que lá na manifestação, né? Vai fazer saudações às famílias, mas que família que a senhora está falando? Tem situações muito complicadas, né, para vocês ficarem falando de família, né? A enteada de Bolsonaro que aos 20 anos terá salário de 13 mil, né? Muitas pessoas não sabem que a Michele tem uma filha de um outro casamento, né? Do primeiro casamento. E que ela empregou a filha, conseguiu um salário. Ela colocou todo mundo da família em algum buraco, algum cabide, né? Então, essa senhora tem muita dificuldade de romper com o bolsonarismo, né? Filha, irmãos e genro. Família de Michele Bolsonaro ganha cargos em gabinetes pelos estados. Colocou uma penca de gente, todo mundo dependendo dela, né? Uma ruptura com o capitão poderia ter consequências muito complicadas para a criatura, né? Então ela está muito comportadinha, mas tem umas cisanas que estão vazando, né? Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Cadê a solidariedade do pai? O pai gravou alguma coisa para defender o filho? Os irmãos? Isso denota uma coisa muito complicada nessa família, né? Já comentei com vocês também essa história que está no livro da Juliana Dalpiva, né? O negócio do Jair, as histórias escabrosas. A Michele vai dizer o quê? Olha, eu quero mandar um grande abraço para a família do Bolsonaro, a primeira família da dona Rogéria Bolsonaro, com quem ele teve uma cisânia muito grande. Ele tirou o nome dela e colocou o Carlos Bolsonaro para disputar as eleições contra a própria mãe. Depois ele teve um relacionamento, enquanto ele estava casado com a primeira mulher, né, com a segunda mulher, a senhora Ana Cristina Vale, que era casada, ambos praticaram adultério, ambos tiveram ali o filho Jair Renan, que Bolsonaro não reconheceu, demorou 9 anos para reconhecer o menino ficou com o nome de pai desconhecido durante esse período todo. Essa família que não se encontra, que não se dá, os 3 irmãos do primeiro casamento não se dão com o irmão do segundo e que provavelmente não se dão com os irmãos do terceiro casamento. Esse aglomerado que vocês gostam de chamar de família, realmente é um exemplo muito grande para o Bolsonaro ficar se jactando, você ficar se jactando, dona Michele, de defensores da família, sem contar outras situações aí, né, que estão atingindo o núcleo do discurso da família. E a coisa está vazando de uma tal maneira que hoje eu vi essa coluna aqui, da Madeleine Laxco, né? Onde ela fala alguma coisa assim, questionando na boa, né, gente? Olha só, quando eu trago esse assunto aqui à tona, não é para ficar fazendo papel de colunista de fofoca, né? Mas é para ajudar a desmontar um discurso bandido que essas pessoas fazem para angariar votos e poder, né? Então a Madeleine diz o seguinte, vamos lá sobre esse aspecto. Não sei quem aqui da audiência, se vocês, Thales, Josias, Fabiola, já viram entrevistas do Jair Renan. Eu já vi várias entrevistas do Jair Renan e, assim,
Quando eu vejo esse caso, eu fico perguntando, foi ele que bolou esse plano todo? Foi ele, sozinho, que bolou esse Plano plano todo? do estelionato Porque lá, assim, né? não Da parece fraude. capaz de fazer uma salada de fruta sozinho, sem instrução, tá? Então, é isso que a gente fica pensando nessas famílias que viram uma espécie de empreendimentos, que uma hora é um filho que está à frente de uma coisa, uma hora é um filho que está à frente de outra. A gente tem isso para o bem e para o mal, né? A gente tem famílias que juntas prosperam, o pai, a mãe vão fazendo as coisas, vão colocando os filhos. O que a gente vê nessa formação familiar é, primeiro, muita beligerância, como trouxe aqui o Thales, a gente conhece as pessoas que circulam ali, e não é uma família que a gente pode dizer que é defensora da família, é muita beligerância, é muito maltratar entre irmãos. A mãe do Jair Renan é a pessoa que começa a fazer toda essa estruturação financeira do que viria a ser o império Bolsonaro que se cria na política. O Bolsonaro e os filhos, e também essa coisa de todo mundo ter mandato junto, fez com que pessoas que eram de uma classe média baixa construíssem um verdadeiro império estando na política. E a gente vê agora essas notícias vindo à tona, elas começaram a vir à tona quando o Bolsonaro começou a ficar famoso nacionalmente. O pior de tudo é o seguinte, que essas histórias, a maior parte delas, já era de conhecimento da grande mídia aqui no nosso país, mas nunca revelou, nunca ajudou a desmontar esse grande farsante que acabou chegando à presidência da República e causou tantos males ao nosso país. Mas antes tarde do que nunca, né? Vamos começar a jogar luzes para desmascarar esses hipócritas aí, que são muito perigosos ainda. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!